Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo a paz que excede todo entendimento, quando estamos com a mentalidade em Cristo, o seu Espírito comunica ao nosso pneuma o fôlego de vida que estamos sendo cumpridores, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, um coração sendo santificado e purificado por meio daquele que é a palavra viva e eficaz, aonde a água transformada no vinho novo, aonde devemos ser odres novos e vinho novo, ambos se conservam. Assim, requer que sejamos um culto racional, um culto de ação de graças. Um culto de ação de graças são aqueles que compreendem aonde a palavra diz que a uns é dado palavra de sabedoria e a outros, pelo mesmo Espírito, palavra de entendimento. Entendimentos são aqueles que apropriam da chave da sabedoria e alcançam o desviar do mal justamente por estar sempre exercitando as boas novas e aperfeiçoando a fé, pois ambas caminham lado a lado. Obras com fé caminham lado a lado. Ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra as tuas obras, sem fé que lhe mostrarei a minha fé através das obras, assim a palavra nos diz. Por isso, a palavra diz que aqueles que não atentam aos estatutos, às leis, os mandamentos do Senhor, até as suas orações são abomináveis diante do Senhor, porque estão sempre exalando um mau cheiro diante das suas narinas, por conta de não desviarem do mal, e o mal gera mau cheiro, o pecado gera mau cheiro às narinas do Senhor, aonde ele reprova. Assim como aqueles que a obediência, aonde a palavra diz que não há um justo sequer, a não ser aqueles que são justificados pelo único tzadik, o justo, aonde se exala tudo aquilo que se procede, seja em oração, ele inclina os seus ouvidos, assim tudo aquilo que se procede exercitando o bom exercício como um culto racional e um culto de ação de graças, sobe às suas narinas com um aroma agradável e isso nos é imputado como justiça. Assim como a palavra diz, quem poderá compreender estas palavras? Para aqueles que estão sendo destruídos é como cheio de morte, porque eles, tendo ouvido, ouvem, mas não se recebe, por não estarem aptos a discernir aquilo que é espiritual, e aquele que é carnal, mas aquele que é espiritual. Somente se discerne as coisas do alto se for espiritual. Por isso a mensagem da cruz é loucura para aqueles que ouvem a mensagem da cruz. Mas se perseverarem, embora no início se gera desgosto, descontentamento àqueles que ouvem, porque a sã teologia de Cristo gera como cócegas, comichões nos ouvidos daqueles que estavam aptos a ouvir somente aquilo que lhes é de próprio interesse, do qual estavam sempre amotinados em relação com aquilo que é do reino dos céus, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece ao Senhor. Mais uma vez que se persevera com o tempo, surge um efeito e aqueles que outrora estavam sobre um jugo pesado, um fardo pesado, quando se sente aliviados, passa-se a ter aceitação às palavras francas e sincera, exortação franca e sincera, que é muito melhor do que os lábios bajuladores e enganadores. Por isso a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que ouve esta verdade
e passa a exercitá-la, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Uma vez que se ouve a verdade, é necessário exercitá-la. Assim como também o Senhor nos ensina que a testemunha fraudulenta não ficará impune, assim como aquele que não confessa os seus muitos crimes diante do Senhor não se alcança a, a palavra diz: bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Mas aquele que não confessa os seus muitos crimes não alcança o perdão. Mas aquele que, assim como perdoa aqueles que o ofendem e pede ao Senhor o perdão, o Senhor é fiel e verdadeiro para nos perdoar e apagar as transgressões, e uma vez que se alcança o seu jugo suave e o seu fardo leve, não se retrocede ao jugo do opressor como que outrora, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Lembrai-vos da mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. Devemos ser o bom sal. O bom sal é aonde há temperança e conservação da carne segundo a graça. A sua graça nos basta. Mas se tornar insípido, para nada serve a não ser para ser jogado no chão e ser pisado. Assim nos ensina o Senhor. Por isso perseverai, segundo aquele que até aqui nos ajudou. Ele nos fortalece, não tosqueneja. Em vão aqueles que vigiam, se não for ele que guarda a cidade. Assim nos ensina o Senhor, assim como em vão os construtores que constroem, se não for ele o alicerce seguro. Ele é a nossa pedra angular do alto, aonde através do temor, que é o princípio da sabedoria, se edifica e se alcança a consolidação da casa através do exercício constante, como que adultos como aqueles que consolidam a casa, e pode vir os ventos e as muitas tempestades, que a casa não cai por estar no alicerce seguro, edificada sobre o princípio que é o temor e consolidada onde se discerne o espírito entre o bem e o mal, porque não deis crédito a qualquer espírito, nem todo espírito procede da parte do Senhor. Assim como ele forma as trevas, a luz, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Mas bem-aventurados sois aqueles que perseveram segundo o Espírito, que há retidão, assim como a palavra diz que ele tem um prumo na mão, aonde nenhuma parede caiada, algum sepulcro caiado, passa desapercebido daquele que é o construtor, que tem mais honra do que a própria casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.